Fala, povo de Deus, 13º dia da nossa série, nada pode nos separar do amor de Deus, Romanos capítulo 13, eu acabei de espremer isso aqui, tá sangrando, ó. Romanos capítulo 13, e nós vamos hoje encarar um texto curto, só tem 14 versículos, provavelmente um vídeo curto também, não sei, só Deus sabe, mas que traz, assim, uma reflexão importante para nós, principalmente no fim, porque muitas vezes a gente não é que não se dá conta, mas a gente não reconhece que muitas vezes fazemos isso, tá? E o primeiro passo, acho que tá torto isso aqui. E o primeiro passo, se tiver vai ficar assim. E o primeiro passo para nossa real mudança, porque no capítulo 12 falamos de mudança, talvez seja esse que nós vamos encontrar aqui no capítulo 13. Amém? Então, sem mais delongas, versículo 1, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Isso é importante, hein? Pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Lembra de quando Jesus, ele estava diante de Pilatos, né? E Pilatos está ali fazendo um monte de pergunta e falando, olha, é bom você me responder, porque eu posso te livrar. E Pilatos fala, se do alto não fosse te dado autoridade e poder, você não teria autoridade e poder nenhum sobre mim aqui na terra. Ou seja, Pilatos, ele fez algo ruim, ele fez algo mal, ele condenou Jesus. Jesus falou que a culpa ali dos fariseus, dos religiosos era maior, mas se era maior é porque também há culpa em Pilatos, né? Uma culpa menor, mas a culpa. Então, ele fez algo terrível, mas ainda assim era o governador, né? Mesmo sendo alguém ruim naquele cargo, né? O próprio imperador César fez algumas coisas negativas, e Jesus, certa vez, quando perguntado sobre imposto, disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, ou seja, o que é de Deus é de Deus, mas o que é de César é de César. Ele tem tributos e impostos, então nós devemos pagar os tributos e impostos. E aí Paulo está falando isso em Romanos 13, sujeitem-se às autoridades governamentais, né? Ou seja, eu hoje estou em Portugal, talvez você provavelmente está no Brasil, e nós estamos debaixo de um governo, debaixo de um presidente, debaixo de leis, de uma, como é que se diz a palavra? Constituição, e nós devemos seguir essas leis, nós devemos obedecer essas leis. Ah, mas eu não concordo com o presidente, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, mas nós devemos obedecer a palavra de Deus, e a palavra de Deus está nos ensinando a obedecer às leis governamentais. É claro que isso vale até o ponto em que a lei governamental não fere a palavra de Deus. A partir do momento em que uma lei humana ferir a palavra de Deus, aí nós precisamos ficar com a palavra de Deus e não com as leis humanas. Exemplo, Daniel, a Bíblia diz que ele era tão excelente que as pessoas começaram a ficar com inveja dele e queriam destruí-lo. Aí começaram a procurar falhas nele. Algum ponto na vida dele, na carreira dele, em que ele falhou com o rei, em que ele falhou no seu trabalho, em que ele falhou com os seus superiores ou em qualquer outro lugar. Não acharam. Por quê? Porque Daniel era um homem que obedecia às leis da Babilônia. Era um homem que fazia o seu trabalho com excelência. Era um homem que não roubava, não mentia, mas era reto na sua conduta. Aí fizeram o quê? Falaram, então vamos agir, vamos tentar tocar nele usando algo de Deus, porque acima de tudo ele serve a Deus. E aí, né, convence ali o rei Dário a liberar um decreto para que não se pudesse orar a ninguém durante 30 dias. Então Daniel seguiu toda a sua vida as leis da Babilônia, porque se não fosse assim, teriam achado algo contra ele. Mas agora surge uma nova lei que durante 30 dias não se pode orar. O que é que a palavra de Deus nos ensina? Orar sem cessar, orar continuamente, ter intimidade com Deus. E agora? Agora existe a palavra de Deus que nos manda orar e existe o decreto da terra que mandava que não orasse. O que é que Daniel, que a vida toda obedeceu às leis da Babilônia, faz agora? Ele obedece a palavra de Deus e desobedece o decreto dado pelo rei Dário, e por isso ele vai parar na cova dos leões, de onde Deus o livre, e a história nós já conhecemos, mas a questão é a seguinte, Romanos 13, obedeçam às leis que
estão em vigência no local onde você mora, no país onde você mora. Mas Daniel capítulo 6, quando isso ferir a palavra de Deus, escolha ficar com a palavra de Deus. Amém? Entendeu? Está muito claro, né? Versículo 2, então. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser que pratiquem o mal, pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, né? Então, é claro que nós sabemos que as autoridades muitas vezes cometem injustiças. Por exemplo, tem muita gente que está preso injustamente. Mas o conselho de Paulo é muito válido, né? Quem anda pelo certo não precisa temer, né? Quem faz as coisas corretas não precisa ter medo da polícia, de uma investigação, de ser preso, de ser condenado. Existem casos onde injustiças acontecem? Infelizmente sim. Mas por isso vamos viver fazendo o errado? É claro que não. Vamos fazer o correto, tá? Obedecendo as leis, temendo a Deus, e certamente isso evitará muitos problemas na nossa vida. Versículo 4. Pois é serva de Deus para o seu bem, a justiça é serva de Deus para o seu bem, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência, ou seja, eu não obedeço simplesmente porque eu estou com medo de ser punido, eu obedeço porque a minha consciência, né, o meu pensamento me diz que é certo obedecer, né? A mesma coisa vale com Deus. Eu não sirvo a Deus, eu não obedeço a Deus só porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu faço porque eu sei que é o que eu devo fazer, eu faço porque eu amo, eu faço porque não tem coisa melhor, eu faço porque minha vida não tem sentido sem Ele. Não é por medo, é por consciência do que é correto. Versículo 6. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Versículo 7. Deem a cada um que lhe é devido. Se é imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Né? Eu já comecei falando disso no início da minha explicação, eu citei Jesus falando algo bem parecido com isso. É daqui que procede aquela famosa frase, né, que nós ouvimos muito na igreja: dai honra a quem tem honra, né? Então, tá falando de imposto, tá falando de tributo, tá falando de muitas coisas, mas também tá falando de honra. Nós precisamos honrar pessoas que são dignas de honra, né? Um dos mandamentos é: honra o teu pai e a tua mãe, para que seja longos os teus dias na terra, né? E nós precisamos honrar todos aqueles que são dignos de honra, os nossos pais, os nossos avós, pessoas que nos ensinaram, pessoas que prepararam o caminho para nós, pastores, líderes, missionários, enfim, e por aí vai. Nós precisamos identificar quem merece honra e precisamos honrar essas pessoas porque Deus se agrada disso. Versículo 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Né? Então está falando a mesma coisa que Jesus já falou lá em Mateus 22, 37, 38 e 39. O maior mandamento é amar a Deus acima de tudo, o segundo é amar o próximo como a ti mesmo, e toda a lei depende disso. E Paulo está falando: não deva nada a ninguém a não ser o amor. Então está nos ensinando duas coisas aqui. A primeira é que dever é algo ruim, tá bom? Então nós precisamos fazer de tudo para não dever. Nós precisamos fazer de tudo para não ter o nosso nome sujo na praça. Nós devemos fazer de tudo para não ter pendências a se resolver. Tá bem? Agora, uma segunda coisa, nós devemos dever uma coisa só para as pessoas: o quê? Amor. Então eu devo amor para você. Você deve amor para mim. E se nós consigamos, não sei, se nós conseguirmos viver com essa mentalidade de que nós devemos amor ao próximo, então nós vamos fazer de tudo para alcançar o próximo com amor. Tá? E certamente o mundo vai ser um lugar melhor. Nós vamos obedecer muito a palavra de Deus, porque tem muitos mandamentos, como Paulo falou aqui, que vêm da palavra de Deus, que dependem do amor. Eu não vou furtar alguém porque eu amo e eu não gostaria de ser furtado. Eu não vou mentir para alguém porque eu amo essa pessoa e eu não quero enganá-la. Eu não vou adulterar, como está falando aqui, porque eu amo a minha esposa, então eu não vou fazer isso. Entendeu?
Então, se nós conseguirmos amar mais as pessoas, certamente pecaremos muito menos contra Deus e contra elas. Tá? Versículo 11, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Nós estamos mais próximos do final do que do início, gente. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Olha o que Paulo está falando. Está chegando a hora da volta de Jesus. A gente considera aquilo que Paulo escreveu como inspirado pelo Espírito Santo. A gente considera o que Paulo escreveu a palavra de Deus. E Paulo está falando agora que o fim está próximo. Só que ele escreveu isso há 2000 anos atrás. Se há 2000 anos atrás o fim estava próximo, imagine agora. Se há 2000 anos atrás o tempo estava findando, imagine agora. Se há 2000 anos atrás a noite estava quase acabando, imagine agora. João escreveu nas suas cartas que eles estavam na última hora. Se há 2000 anos atrás João, inspirado pelo Espírito Santo, reconhece que eles estão na última hora, nós estamos no quê? Nós estamos nos últimos segundos do relógio de Deus. Então é tempo de despertarmos e vivermos conforme a palavra de Deus nos ensina. Versículo 13, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. Por quê? Porque muita gente só faz coisa errada quando ninguém está vendo. Mas à luz do dia se comporta. Então Paulo está falando, se comporte como se estivesse à luz do dia. Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Então aqui ele está falando de 6 coisas, né? Pecaminosas: orgias, bebedeiras, imoralidade sexual, depravação, desavença, inveja. Não viva fazendo essas práticas. Versículo 14, agora eu quero encerrar a mensagem aqui. E é o último versículo também. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então, é aqui que eu quero encerrar a mensagem dizendo o seguinte, que eu comecei o vídeo falando que se nós entendermos isso e reconhecermos isso, vai começar a nossa mudança de mente a partir daqui. O problema é o seguinte, muitas vezes a gente fica premeditando, a gente fica pensando como errar, como pecar, como fazer o que eu quero no limite da palavra de Deus. Muitas vezes a gente quer ir no limite. Não, até aqui eu posso ir, então eu vou ir até aqui. Por quê? Porque a pessoa quer fazer o que é mal, mas ao mesmo tempo tem o temor, mas não tem o autocontrole para não chegar tão próximo do limite, porque se você chegar aqui, muito provavelmente em algum momento você vai extrapolar o limite. Está entendendo o que eu quero falar? Romanos 13:14, não fiquem premeditando como fazer os desejos da carne. Se nós pararmos de pensar, de elaborar planos para errar, a gente vai começar a errar muito menos. Só que o problema é o seguinte, a maioria das pessoas não assumem que em algum momento da sua vida elas imaginam formas de errar. Elas imaginam formas de passar a perna em alguém. Elas imaginam formas de fazer o que é errado sem que ninguém fique sabendo e sem que ele seja julgado e coisas do tipo. Tá? Então, se nós reconhecermos isso, eu não sei qual é o erro que você fica premeditando na sua mente. Não, eu vou fazer assim. Não, mas se eu fizer assado, vai ser um pouquinho melhor, vai ser um pouquinho mais fácil. O meu filho não vai perceber, o meu marido não vai se dar conta, o meu patrão não vai perceber se eu pegar assim do caixa, né? Então, as pessoas ficam premeditando como fazer o que é mal. Tá? E se nós reconhecermos que muitas vezes fazemos isso e entendermos que a nossa salvação se aproxima, que Jesus Cristo se aproxima e que nós precisamos estar revestido de armaduras de justiça, armaduras de luz, como diz aqui no versículo 12, não em trevas, nós vamos errar muito menos e vamos começar a ter a nossa mente transformada. Amém? A bateria aqui do que eu estou usando para tocar o fundo musical já acabou, eu já cheguei no último versículo, você já entendeu a mensagem simples e direta, então coloque isso em prática, que o Senhor te abençoe e eu te espero aqui amanhã no capítulo 14.